Já que passou das 7 horas, estava esperando um pouco mais, ver se aparecia mais gente. Deixa eu ver se tem mais gente aí. Só nós mesmo. Então vamos começar, vamos dar início aqui, para não perder muito tempo, né? Na aula passada nós vimos o tema sobre a questão penitenciária, ainda não, foi a questão... Da descriminalização das drogas. Ah, sim, a descriminalização das drogas. Isso aí que eu fui falar. Exatamente. Não tem problema. Vamos lá. Hoje, como eu já corrigi a maioria das primeiras redações, a maioria não, todas, né? A primeira redação, eu vou falar um pouquinho sobre 2 erros frequentes, tá? Que podem tirar alguns pontos valiosos de vocês. Quais são esses erros? O primeiro deles é o queísmo. O que é o queísmo, professor? O queísmo é uma repetição do vocábulo que. O vocábulo que ele pode ser um pronome, ele pode ser um pronome relativo, né? Ele pode ser um pronome demonstrativo, ele pode ser uma série de funções sintáticas e pode exercer uma série de funções sintáticas que a maioria não está acostumado a utilizar na linguagem escrita, né? E como a gente tem o uso da linguagem escrita como o nosso trunfo para poder chegar ao nosso objetivo, que é ser aprovado no concurso, né? A linguagem escrita, ela é o meio pelo qual você vai utilizar, a ferramenta pelo qual você vai utilizar para poder atingir seu objetivo, que é passar no concurso, principalmente na disciplina de redação, né? Na disciplina nas outras disciplinas objetivas, né, a prova é objetiva, então você utiliza muito mais a leitura do que a linguagem escrita em si, do que a sua própria linguagem escrita. Então, para a gente poder trabalhar de uma forma que a gente não cometa esses erros que são pequenos, são erros pequenos, banais, a gente costuma cometer porque a gente está muito ligado à questão da fala, né? A gente está muito acostumado a falar mais no nosso dia a dia do que escrever. Isso é natural que o nosso cérebro se organize dessa forma. Então, hoje eu peguei esses dois assuntos que são mais de português, né? São mais gramaticais, porque a gente estava vendo assuntos exclusivamente de atualidades e como elaborar, né, uma tese exclusivamente de atualidades e redação, né? A gente estava vendo os assuntos de pensamentos, né? E não os assuntos gramaticais. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais dessa questão, que são os assuntos gramaticais. Deixa eu só autorizar aqui. Ok, entrou mais uma pessoa aí, que é o Luan, eu acho o nome, né? Bom, continuando. Então, para você não cometer esse erro de repetir o que na sua redação, eu trouxe esse material, eu pesquisei esse material e achei esse blog interessante no Google. É um blog simples, ele dá aqui 5 técnicas para não repetir o que na sua redação, no seu texto. E aí, como que eu vou utilizar essas técnicas, né? A primeira técnica aqui que ele está explicando é o uso da oração reduzida de infinitivo. Professor, mas eu não sei nem o que é oração. Não lembro, eu estudei há muito tempo. Não tem problema. Se acalma, porque esse nome assusta mesmo. Não precisa se assustar com ele, porque o que vale para a gente é isso aqui. Ó. Olha o que está valendo aqui para a gente. O exemplo. Planeje-se para que não haja prejuízo. Aí você está lá na sua redação e escreveu lá o que, para que não haja, né? Para que não haja alguma coisa, né? Escreveu essa expressão, é uma expressão comum, e aí você percebe que já tem um monte de que na sua redação. Na introdução tem 4, no desenvolvimento tem 5, né? Isso a gente chama de queísmo, essa repetição do que. É bom não, é obrigatório evitar, porque ela tira ponto. Quanto mais vocábulos repetidos tiver a sua redação, quanto mais palavras repetidas, você vai perdendo pontos pequenos. E aí, quando você perde muitos pontos pequenos, você perde uma pontuação grande, né? Eu peguei redação, escrita aí por alguns de vocês, que eu cheguei a contar 16 que
16 palavras que na mesma redação. Ô, professor, ai, fui eu, desculpa. Não, gente, calma, é assim mesmo. A gente está reabituando a escrever, né? Quem está há muito tempo sem escrever vai escrever como se fala. E a escrita, ela não pode ser como se fala, ela tem que ser como se escreve, né? A fala e a escrita são bem diferentes. Mas aí você percebe aqui, olha como o autor, né, corrigiu esse pedacinho de texto, essa frase, essa oração, sem utilizar o vocábulo que. Planeje-se para não haver prejuízo. Ele só transformou o verbo. Ele tirou o verbo haja, da forma haja, e colocou no infinitivo. Colocou na forma nominal dele. Só transformou. Né? Planeje-se para não haver prejuízo. Não precisou escrever o quê? E nem você precisa saber que isso daqui se chama o uso da oração reduzida de infinitivo. Mas, para a tua prova de português, pode ser que isso seja útil. Tá, gente? Como é que isso aí exemplifica uma maneira, né, uma questão no estudo, né, das disciplinas que se chama interdisciplinariedade, né, o quanto o português tem ligação com a escrita da redação, tá? Então, você tirou o que e colocou o verbo lá no infinitivo, não precisou, fez sentido, olha, ele encaixou, perceba como encaixa melhor, ó, planeje-se para não haver prejuízo, né? Planeje-se para que não haja prejuízo. A frase fica até mais longa, né? Parece que você quer enrolar mais, né? Aqui não, planeje-se para não haver prejuízo. Isso é um exemplo de como você pode substituir o quê? Fazendo o uso do infinitivo. Tá? Infinitivo, gente, é a forma verbal que termina em R. Tá? A única forma verbal que termina em R é o infinitivo. A gente tem infinitivo da primeira conjugação, que são os verbos que terminam em ar, da segunda conjugação, que são os verbos que terminam em ER, e da terceira conjugação, que são os verbos que terminam em IR. Ok? Então, aqui o verbo haver é da segunda conjugação. Ah, professor, mas e o verbo pôr? O verbo pôr, de eu ponho, tu pões, ele põe, é um verbo da segunda conjugação. Professor, mas termina com OR, não com ER. Sim, termina com OR na língua portuguesa e na língua portuguesa falada e escrita no Brasil. Por quê? Antigamente, há mais de, 1000 anos atrás, talvez, e também no espanhol, já dei até a resposta, no espanhol e no italiano, o verbo por, ele não se escreve por, ele se escreve poer, poere, né? Poer é a forma original do verbo por, e na língua portuguesa caiu esse E antes do R, então o por continua ali ocupando o espaço da segunda conjugação. Esses detalhes, gente, são legais para a matéria de língua portuguesa. Para mim, basta você saber, para a redação, basta você saber que é possível você retirar esse que daqui e utilizar o infinitivo, ou seja, a forma verbal, para substituir esse que. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Você pode usar também a oração reduzida de particípio passado. Olha só, isso aí é muito utilizado, né, por vocês, essa substituição. O chefe quer que as obras recomecem. O chefe quer as obras recomeçadas, né? Então, você vê aqui o exemplo da utilização do particípio. Essa oração reduzida de particípio passado é uma maneira técnica de descrever o uso do particípio em substituição ao uso do que. Ok, gente? Então, o chefe quer as obras recomeçadas. Tá? Simplificou. Percebe que o que, às vezes, ao invés dele ajudar a gente a conectar duas coisas que a gente quer dizer, ele acaba atrapalhando e tornando a frase cansativa, tornando a oração cansativa. É esse o objetivo aqui da gente, é observar esse cansaço que você faz, que o que, né, que o vocábulo que exerce no leitor, né? Imagina o seguinte, imagina um texto com 16 Qs, né, com 14, 10 Qs. Fica cansativo, fica repetitivo. Talvez nem todos percebam, mas a banca vai perceber e ela vai descontar
pontos preciosos, pequenos, pontuação pequena, de acordo com o número de Qs que você repete. Se tiver um em cada parágrafo, aí não é considerado tanta repetição aqui, assim, né? Aí você pode perder, de repente, 1/10, 2/10 no máximo. Agora, se tiver... Sim, pergunte. Desculpa interromper. Eu posso utilizar porém, todavia? Porém, substituindo o que? Não, substituindo o que, não. Porque, por exemplo, em qual situação você utilizaria o porém? Vamos ver aqui, ó. O chefe quer, porém, as obras recomecem. Não encaixa, tá vendo? Aqui também não encaixaria, ó. O chefe quer que as obras recomecem. É a mesma coisa, ele pegou o mesmo exemplo, né? Aqui, ó, mais um aqui. Queria, porém, o senhor se lembrasse. Também não encaixa. Quase encaixa, mas não encaixa. Beleza. Tá? Então, o que, ele é um pronome demonstrativo, ele é um pronome relativo, ele é uma conjunção, ele é uma infinidade de elementos. Então, é bom substituir o que por essas técnicas que a gente está vendo aqui. Existem outras? Existem, mas essas 5 são algumas das técnicas básicas para substituir esse que. Agora, porém, todavia, não. O porém, todavia, substitui o mas. M-A-S. Ok? O mas pode ser substituído por porém ou todavia. Okay. Beleza? Para enviar a redação para o senhor, como é que eu faço? É por e-mail? Ah, sim, a redação. Tem um manual lá, Luan? Você está chegando essa semana? Chegou semana passada? Eu tô desde o início, só que como eu trabalho à noite, fica difícil para eu fazer a redação, entendeu? Sem problema. Sem problema. Vou te mostrar aqui que pode ser a dúvida de todo mundo. Aliás, de outros colegas. Tem um manual aqui que ele diz como é que você envia. Você vai entrar aqui na tua turma, né? Uhum. Aqui, mural. Aí tem lá o mural. Aí você vai em atividades. Tá vendo aí? Tô vendo. Então, aí vai em atividades. Aí tem lá, ó, segunda redação, terceira redação. Aí você vai na primeira redação lá, ver mais aqui, né? Porque deve estar um pouco mais para baixo. Aí vem aqui, ó, primeira redação, tema livre, tá? Você clica lá, eu não posso clicar, senão vai aparecer quem entregou e quem não entregou. Aí eu vou dedurar os seus colegas. Apesar de que é bobeira isso, mas não tem problema não. Você vem aqui, ó, tem um manual aqui, ó, um tutorial aqui, ó. Tutorial para entrega da redação. Esse daqui, ó, ver material. Ó, tem um vídeo aqui da Rasmin, eu vou fechar aqui, porque senão vai... Tem um vídeo aqui da professora Rasmin que ela explica exatamente, você vai ter que tirar, imprimir a folha de redação nossa, modelo, tá? O modelo, ele tá aqui, ó, modelo de redação. Tá? Aí você vai imprimir em PDF, vai preencher, e aí, depois de terminada, você vai tirar uma foto com o aplicativo CanScan. Aqui, ó, tem até o nomezinho dele aqui, ó, CanScan. E aí você vai converter para PDF e vai postar pelo próprio Google Classroom do celular mesmo, tá? Aí você posta na atividade que está aqui, na primeira atividade. Aí daí em diante é autoexplicativo. Tá? Qualquer dúvida você vem aqui nesse tutorial para entrega de redação e assiste. Aí se não conseguiu entender, deixa um comentário lá que a gente responde. Beleza, professor, obrigado. Nada. Bom, voltando aqui, gente, à questão do queísmo, tem essa maneira de substituir também, inverter a ordem da frase. Ó. O chefe quer que as obras recomecem. Olha só, a mesma frase, a mesma oração, né, o mesmo período, ele está utilizando diversas técnicas para substituir o vocábulo que. O chefe quer o recomeço das obras. Olha só, não simplificou? Então existem, gente, automaticamente, você mesmo, dentro dos seus pensamentos, você pode pensar numa maneira de não escrever aquele que tantas vezes quanto você está escrevendo. Professor, mas eu na hora que eu estou escrevendo, não presto atenção nisso, não. Eu vou direto escrevendo. Beleza, pode ir direto. Só que na hora que você for passar limpo, é bom você contar o número de palavras repetidas que tem na tua redação. Ok, gente? Antes de passar limpo, conta o número de palavras repetidas. Primeiro, escreve a tua redação toda. Quando você for passar limpo, aí você vai lá, apaga, corrige, antes de passar limpo, né? Apaga a repetição, reescreve aquela frasezinha ali.
Ah, não tem problema nenhum, é assim mesmo que se faz uma redação. Primeiro você vai fazer o rascunho, depois você vai passar ela limpo. Antes de passar limpo, né, você vai ter... Quando você recebe em todo concurso a folha de redação, você recebe uma folha de rascunho também, tá? Então, essa folha de rascunho é onde você vai fazer as suas correções e é onde você vai escrever o primeiro modelo da tua redação ali, tá? Escreveu tudinho, já colocou lá os argumentos, escreveu a introdução, o desenvolvimento, aí você vai catando todas as repetições de palavras, não só do que, tá, gente? Cuidado para não repetir. Eu vi muitas expressões, por exemplo, em muitas das vezes, muitas das vezes, em várias partes do texto. Tá? Cuidado, não repita. Busque palavras ou expressões que equivalem a ela, né? Por exemplo, muitas das vezes, eu quero dizer que acontece tal coisa muitas das vezes, né? Em diversas situações, ou então, em diversos casos, né? Olha só, já estou em casos frequentes, muito frequente, ou então muito frequente, né? Então, você tem diversas maneiras de mudar as palavras que você está utilizando sem que você repita elas no seu texto. Não tem problema se nas primeiras redações vocês cometerem esse tipo de erro, porque eu vou estar sempre relembrando vocês que repetições tira pontinhos e não é pouco, né? Porque se você repetir outras palavras, você vai perdendo e acaba perdendo bastante no final. Então, você tem aqui em ordem inversa, né? Inverter a ordem da frase, isso é uma técnica. Use o pronome oblíquo. O que é o pronome oblíquo? Oblíquo, gente, é aquele que vem no finalzinho, depois do hífen, né? Ou então, às vezes, vem antes do verbo, né? Também pode vir antes. Mas ele é comum quando vem em ênclise, né? Que é no final do verbo, ele vem depois do hífen. Tá assim, ó, queria que o senhor se lembrasse. Queria lembrá-lo, tá? Teve uma situação dessa num dos textos de vocês. Estava assim, para punir eles. Os adolescentes, alguma coisa assim, não sei o que, para punir eles. Não precisava, ficou repetitivo esse eles. Não lembro exatamente qual foi o uso, mas ficou repetitivo. Aí daria para substituir por puni-los. Né? Tava como se estivesse assim, ó, não sabemos como punir eles, como puni-los, ok? Né? É uma troca que você pode fazer que vai ajudar na formalidade até do teu texto, né? Continuando aqui, outra técnica é trocar a oração adjetiva por uma locução adjetiva. Locução adjetiva é uma expressão importante da gente conhecer, porque ela é cobrada na parte de português, na matéria de português. Não sei quem está dando português para vocês, mas certamente quando chegar na parte de adjetivos, a professora ou o professor vão abordar esse tema, locução adjetiva, tá? E aqui tem a mulher que estava vestida de vermelho. Olha só, o que aqui de novo? A mulher que estava vestida de vermelho se levantou. Tá? Aí, substituindo, daria a mulher vestida de vermelho se levantou. Olha só, que estava vestida, trocou tudo isso aqui, ficou bem mais simples, apenas por vestida. Olha lá, a mulher que estava vestida de vermelho, a mulher vestida de vermelho, eu já estou especificando, essa aqui é uma locução adjetiva, vestida de vermelho. Tá? Então ele pegou uma oração inteira, né, que estava vestida de vermelho, e trocou simplesmente pela locução adjetiva. Então você tem aí várias técnicas e pensamentos, né, e maneiras da gente poder substituir esse que por outros vocábulos que não nos torne repetitivos, ok?
Agora, o que eu peguei aqui também? Ah, sim, a questão das estratégias para não repetir palavras. Mais estratégias para não repetir palavras. Existem também, gente, sinônimos, né? Que é uma técnica, inclusive é a primeira aqui que ele vai falar, né? Técnica de sinônimos. Professor, não lembro o que é sinônimo. Tem muito tempo que eu não estudo. Não tem problema. Sinônimo é uma palavra que tem significado semelhante a outra, né? Por exemplo, sinônimo de estratégia. Sinônimo de estratégia seria é, sistema, né? Sistema infalíveis, 7 sistemas infalíveis, 7 estratégias infalíveis. O significado de sistema e estratégias são parecidos. Não é o mesmo, mas são parecidos. 7 estratégias, 7 maneiras infalíveis, tá? Para evitar a repetição de palavras. Então ele tem aqui, é o mesmo blog, tá, gente? Um blog eu achei até interessante, porque ele é bem objetivo e é fácil de entender, se vocês quiserem lá, Clube do Português, não estou ganhando nada para fazer a propaganda, mas achei o material dele razoável. Então ele vem lá, sinonímia, né, que é justamente essa técnica de você substituir os termos que você está utilizando. Lembra quando eu falei nas últimas aulas sobre as palavras-chave? Quando a gente fala em carcereiros, né, carceragem, né, é uma palavra-chave para o sistema, aquela redação do sistema penitenciário, né, a palavra carceragem ou carcereiro. O que é uma carceragem? É uma prisão. O que é uma penitenciária? Também é uma prisão. Então, são sinônimos, né? São sinônimos uns dos outros. Estão no campo semântico, estão no campo de palavras que se aproximam em seu significado, né? Na parte lógica daquela palavra. Percebe que elas não se parecem fisicamente. O que é não se parecer fisicamente? Carcereiro e, aliás, cárcere, né? Prisão ou carceragem, né? Não tem nada a ver com a palavra prisão do ponto de vista da forma escrita dela, né? São bem diferentes. Uma começa com C, a outra começa com P, né? Tem 2 sílabas, prisão, né? Prisão, carceragem, carceragem, totalmente diferente do ponto de vista do visual da palavra, ou seja, do signo dela, da forma física dela, da forma como ela se escreve, tá? Mas do ponto de vista do significado, tem significados muito semelhantes e aproximados, ok? Então nós temos aí essa técnica da sinonímia, e aqui o exemplo que ele diz, né? O policial saiu correndo atrás do bandido e o menino decidiu acompanhar o policial. Olha só, está repetindo. Isso aí é até comum encontrar em reportagens e, na verdade, em notícias. Em reportagens não, né? Os repórteres que escrevem uma reportagem aprofundada sobre diversos temas, sobre qualquer tema, eles costumam falhar menos nessa questão da repetição. Agora, em notícias, eu já vi muito, principalmente notícias do jornal de esportes, jornalismo esportivo. Ele repete, jogador. Gente, fica cansativo demais e perde ponto na redação. Não pode ficar nessa repetição o tempo inteiro. O jogador, o atleta, o fulano de tal, aí bota o nome dele para não repetir jogador, né? O zagueiro, né? O defensor. Olha só, eu estou criando um campo de palavras, né, na minha mente que significam praticamente a mesma coisa. Quando eu digo jogador, pode ser o defensor. Quando eu digo defensor, pode ser o zagueiro. Quando eu digo zagueiro, ele pode ser o Alberto, sei lá qual é o nome do jogador, né? Mas o Alberto a gente sabe que ele é jogador daquele time, zagueiro naquele time, e zagueiro e defensor é a mesma coisa, tá? Então, eu estou, assim, batendo muito nesse campo, porque a gente pode eliminar já isso logo de cara, essa preocupação da repetição, observando essas técnicas, e aí você, quando começa a se preocupar com isso, né? Isso aí, gente, não é para se preocupar quando você está escrevendo o teu rascunho.
vai escrever no teu rascunho direto. No rascunho você pode repetir à vontade. Antes de passar limpo o rascunho é que você precisa revisar. Por isso que eu começo primeiro dando aula sobre como você vai refletir os temas e como você vai organizar os temas, para depois sim vir com as aulas falando sobre alguns problemas gramaticais e algumas questões gramaticais. Tá? Isso vai ajudar muito na clareza do teu texto, na coesão do teu texto, né? Na fluência do teu texto ser lido por outras pessoas. Perceba que esse exemplo, né, o final do exemplo aqui, o policial saiu correndo atrás do bandido e um menino decidiu acompanhar o oficial. Oficial e policial, nesse caso, são sinônimos, né? Facilmente compreendido ali por qualquer pessoa que está lendo, tá? Às vezes não, né? Às vezes um sinônimo pode ser uma palavra mais rebuscada, um pouco mais do vocabulário um pouco mais culto, e aí, mas você vai trabalhar com aquilo que você sabe, e certamente você conhece vários sinônimos para diversas palavras e diversos temas. Afinal de contas, a gente lê o tempo inteiro, a gente lê notícias, mesmo que sejam na televisão, é uma leitura também, porque elas são escritas antes de serem colocadas, né, para nós. A gente lê jornal, mesmo que sejam as manchetes, a gente lê Facebook, a gente lê Instagram, tem sempre um textinho ali que a gente vai estar lendo e vai perceber que existem sinônimos de diversos tipos de palavras. E aí você consegue ter um vocabulário mais variado, que esse é o objetivo principal. Aí ele diz aqui que um outro recurso seria substituir o substantivo policial por um pronome. Eu poderia fazer como eu fiz aqui com o pronome que, né? No último exemplo aqui do pronome que, você percebe, no penúltimo, queria lembrá-lo. Queria que o senhor se lembrasse, queria lembrá-lo, ponto. Já quis dizer esse lo aqui, esse pronome oblíquo lo, ele já substituiu o senhor. Né? Ficou ali o que o senhor, né? Substituiu tudo isso aqui, que o senhor. Então, nesse contexto, eu poderia escrever da seguinte forma: o policial saiu correndo atrás do bandido e um menino decidiu acompanhá-lo. Mais especificamente ainda, né? Aí aqui, acho que aqui embaixo está transcrito o que eu já acabei de falar, né? O policial saiu correndo atrás do bandido e um menino decidiu acompanhá-lo, tá? Note que não fica claro se o pronome se refere ao policial ou ao bandido. Aí, entrou uma questão aqui que é a ambiguidade, nós não vamos falar dela hoje, tá? Ambiguidade, nós vamos falar dela numa outra oportunidade. Tá? Mas só para dar um spoiler, por que ele deixou essa anotação aqui, né? Deixou esse lembrete? Acompanhá-lo, porque tem duas pessoas aqui, uma correndo em direção à outra, e aí aparece uma terceira pessoa na história, tá? E aí criou uma ambiguidade quando eu substituí o policial por lo, né? E aí quem está lendo não vai saber se esse lo está se referindo ao policial ou se está se referindo ao bandido, né? Aí é uma questão de ambiguidade, porque cria uma dúvida a qual personagem o menino está seguindo, decidiu acompanhar, né? Ele decidiu acompanhar o bandido ou o policial. Isso aí é uma questão de ambiguidade. Como desfazer essa ambiguidade? Somente com um contexto. O que é o contexto? Uma oração, frase ou período que venha depois dessa, e aí vai deixar mais claro para a gente a quem o menino está se dirigindo, a quem ele está acompanhando. Ele recomenda dicionário de sinônimos, tem na internet, tá, gente, dicionário de sinônimos, mas na hora de você escrever a sua redação, eu não aconselho você ficar utilizando isso, não, senão a gente acaba deixando a nossa mente um pouco viciada nisso. O ideal é você escrever ela de acordo com as técnicas que você já vem assimilando, e aí depois fazer a revisão dela e tentar substituir por palavras que você já conheça, por vocábulos que você já conheça.
Temos aqui uma técnica da hiperonímia. Hiperonímia é a utilização de hiperônimos, né, de hipônimos ou hiperônimos. A hiperonímia consiste em usar palavras que possuem um significado mais amplo do que o do substituída. É a mesma coisa que sinonímia, gente, só que é um pouco mais genérica. Por exemplo, Maria tomou um remédio que não lhe fez muito bem. Parece que a medicação estava vencida. Então, remédio para medicação tem aí um aumento, né, na amplitude, né, na amplitude do. Aqui ele colocou só um remédio, aqui ele colocou uma medicação. Então pode ter sido um remédio que fez efeito com outro, alguma coisa assim. Na verdade, a medicação ela acaba se tornando um sinônimo, tá? Mas nesse sentido aqui de hiperonímia, o que ele quer dizer, e aí já estudando um pouco da matéria de português, é que aumentou o significado. Medicação, ele é mais amplo do que remédio, ok? Remédio é um tipo de medicação. Eu posso ter uma medicação que não seja remédio, que seja um alimento, uma medicação natural, né? E aí o termo medicação é mais abrangente. Hiponímia, né, que é o contrário, consiste em trocar um termo mais abrangente por outro mais específico. Rui estava nervoso e precisou de um remédio. Depois de tomar o calmante, olha só, não é qualquer remédio, ele tomou um calmante. Porém, ele ficou mais tranquilo. Calmante é um tipo de remédio. Não é isso? Está dentro da classe dos remédios. Então, é o contrário de hiponímia. Hiperonímia, aliás, hiponímia é o contrário de hiperonímia. Metonímia, essa daí é uma figura de linguagem, não sei se cai para vocês, não sei se está no programa de vocês de língua portuguesa, que eu não fui ler esse programa, eu só li a parte do último concurso, né, do concurso 2016 ou 2014, nunca sei qual exatamente, sempre me esqueço. Mas enfim, a metonímia, gente, ela é uma substituição também, só que é um tipo de substituição que ele é específico, ou seja, quando você fala assim, me passa a maisena, né? Você não está falando que a pessoa passe para você o produto amido de milho. Você está especificando que é a maisena. Então, pode ter amido de milho da marca X, da marca Y e da marca maisena. Se a pessoa te pergunta, me passa a maisena, você vai saber que é aquele. Agora, se não tem nenhum outro amido de milho ali, e a pessoa fala, me passa a maisena, você já sabe que é a maisena, porque ela está mais conhecida como maisena, né? Tá? O amido de milho é mais conhecido como maisena. Aí, por isso, a Ana Maria Braga, tem até dificuldade lá no programa dela de se referir a maisena, né? Ela fala aquele produto, né? Até engraçado, porque seria uma propaganda se ela falasse isso, né? Aquele produto, aquele que é um pozinho branco que você coloca. Isso, mas não pode falar o nome porque senão é propaganda, né? Ela mesma brinca com essa questão. Aí nós temos o exemplo aqui, ó, há livros que são melhores que outros. Quem já leu um Machado de Assis pode confirmar essa premissa. Percebe aqui que tem um contexto. Ele está substituindo livros por Machado de Assis. Você já leu um Machado de Assis? Você não lê um Machado de Assis, você lê o livro do Machado de Assis. Só que aqui o Machado vira praticamente uma marca, né? Ou seja, a gente sabe que são livros porque só existe um Machado de Assis que a gente conhece e ele era escritor, né? Mesmo que não existisse esse contexto anterior, né, eu poderia inferir, ou seja, eu poderia entender que ele está se referindo a um livro escrito por Machado de Assis. Ok? Então a gente tem aqui outra técnica de evitar a repetição, que é a elipse e a zeugma. A elipse, gente, ela é muito utilizada. Vocês mesmos já utilizam e não sabem. A elipse é simplesmente esconder um termo. Um caso clássico de elipse é a omissão do sujeito. Chegamos hoje cedo. Como que você faria isso numa redação, por exemplo?
eu vi alguns exemplos, por exemplo, estava escrito assim, eu vi algumas questões lá na redação de vocês. O mundo todo se preocupa com o coronavírus, né, vamos dizer assim. Você poderia cortar o mundo todo e colocar preocupa-se muito ou preocupa-se com o coronavírus, ponto. Acabou. O lance da redação é você ser objetivo também. Quanto mais objetivo você for, mais vai sobrar espaço para você escrever aquilo que realmente interessa para a banca te avaliar. Não adianta você querer enrolar, escrever um texto grande, se você não tiver muita coisa para dizer, e aí você vai acabar se tornando repetitivo. Isso, uma coisa está ligada à outra, né? Uma questão está ligada à outra. Quando você repete, quando você se torna repetitivo, o texto fica cansativo e você perde ponto por essa questão das repetições. Perceba que se você simplesmente escrevesse preocupa-se com o coronavírus, todo mundo que lê aquele texto já sabe que a preocupação é geral, da população, dos governantes, dos empresários, ou seja, você está tornando o texto mais fluido para ser lido, ok? Então, essas repetições são essenciais. Tá? Eu quero até comentar aqui, eu não vou falar o nome dos autores, óbvio. Na verdade, eu acho que é melhor pegar até um tema. Eu vou pegar um outro aqui, que aí senão que vocês podem se conhecer, aí vai ficar um brincando com o outro depois. Vou pegar um tema aqui. Essa daqui, gente, é uma página da UOL, banco de redações. Tá? Vou jogar aqui penitenciário, que muita gente não entregou aqui ainda, né? Só uma pessoa entregou a redação do sistema penitenciário. PENI não, PENI. Escrevi errado aqui. PENI não, penitenciário. Sistema penitenciário. Sistema penitenciário. Aqui tem concurso, né? Mas aí vamos lá, redação. Aqui é uma técnica que você pode ver para você ler redações que já estão escritas, ok? Concurso agente penitenciário não está aqui não. Não está fácil, achei que ia ser fácil de achar aqui. Mas vamos pegar uma aleatória aqui, né? Uma que já esteja aqui nos últimos, nas últimas escritas, fica mais fácil, né? E aí a gente vê um tema que tem relação com o nosso interesse. Olha lá, ó, STF, esse aqui eu cheguei a passar para vocês, uma redação desse tema, né? Opinião Pública e STF. Está lá numa das folhinhas, num dos materiais que eu pedi para vocês darem uma lida logo nas primeiras aulas. Olha aqui, eles corrigem 20 redações por mês. Devem receber mais mais de 20 mil redações do Brasil todo, né? Muita gente estudando redação. Mas eles escolhem lá, por sorteio, aleatoriamente, e corrigem 20 redações por mês. Vamos pegar uma bem fraca aqui. Aqui, vou pegar a repentina visibilidade do STF. Vamos ver, vamos analisar. Aqui, ó, é uma redação com muitas falhas e ela foi corrigida aqui pela banca da UOL. E você pode perceber aqui, ó, Supremo Tribunal Federal, a pessoa começou com Tribunal... não, ela colocou em minúscula, né? Deixa eu ver a repetição. Sendo o maior grau, é responsável, sem acento, tinha que colocar acento, máxima, um acento, Constituição nos últimos anos, o STF presenciamos assuntos polêmicos que o STF julgaria dando uma enorme evidência ao mesmo que antes não o possuía. Nos últimos anos, o STF, vários aqui, erro também,
Não estou vendo repetição. Essa é azar. Essa eu não estou vendo, não estou achando muita repetição, não. Tem muita falha aqui de acentuação, né? Não se dá. Letra maiúscula, ele escreveu a maior parte em letra minúscula, né? Que era para escrever em maiúsculo. Falhas de acentuação. Então, para você ter uma ideia geral, errou o hífen aqui, era para ser com hífen, ex-presidente. Principais profissionais da área. Não vamos ler essa não, vamos voltar aqui. Vou pegar uma outra. Mas assim, o básico aqui é que para você saber que tem como você perceber os erros dos outros candidatos ou de quem está estudando redação. E aí fica mais fácil para você compreender. Olha só, esse está tudo vermelho aqui, né? Tem o comentário da banca, ó, texto muito fraco, repleto de trechos ambíguos ou obscuros, devido às dificuldades do autor com a linguagem escrita. Percebe-se que ele compreende alguma coisa da tensão entre o STF e a opinião pública, bem como as razões dessa tensão. No entanto, ele não consegue expor o problema de modo claro e objetivo. Um dos grandes problemas na redação decorre da ambiguidade de palavras ou expressões que o autor usa de maneira informal, mas que tem outro sentido, mais específico na linguagem jurídica. Por exemplo, quando ele fala em primeira instância, tudo indica que ele quer dizer em primeiro lugar. A primeira instância no sistema jurídico é outra, não é o STF, né? Em relação ao qual o STF é a quarta instância. O STF não é a primeira instância, é a quarta, né? Igualmente, isso aqui, gente, é um erro que é um desvio bem comum. É a informatividade. Aqueles que já escreveram redação aí entre vocês e já me entregaram e eu corrigi, e onde eu marquei falha de informatividade, eu vou pedir para vocês observarem bem algumas informações que vocês passaram na redação de vocês. Por quê? Se vocês quiserem, podem até anotar. A informatividade, ela tem a ver com a precisão daquilo que você está dizendo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Está com o áudio aberto? Roberto, chegou agora. Roberto, você quer fazer alguma pergunta? Está com o microfone. Oi, professor, não, acabei de chegar agora, vou me situar primeiro aqui. Tá bem, tudo bem, sem problema. Enfim, então, quando você tiver, receber a tua redação, e aí você percebeu que está lá marcado, lá embaixo, né, na tua folha de redação, deixa eu pegar aqui o modelo, mostrar para vocês aqui. É importante vocês compreenderem como é feita essa correção do modelo. Acabei de mostrar, né, gente? Cadê o modelo? Modelo, cadê você? Professor? Sim. O Gabriel tá falando com o senhor no chat aí. Há um modelo aqui. Gabriel. Vou atendê-lo. Vamos lá, chat. Foi corrigida sim. A primeira redação foi corrigida. A segunda, não sei se foi você que entregou. Ah, não. A segunda foi o Guilherme só o Guilherme até agora. Mas eu corrigi a tua primeira, a da Covid-19. Você escreveu sobre a Covid-19. A segunda eu vou corrigir durante a semana e te entrego. Apesar de que eu sei que você entregou junto com a primeira. Beleza? Enfim, você vai entrar aqui no modelo. Olha lá. E aí, esse é o modelo que vocês estão usando já. Alguns já entregaram, outros ainda não entregaram nenhum, mas não tem problema. Faz no seu tempo, tá, gente? Não é para ter pressa também. Faz no seu tempo, porque mesmo você entregando fora do prazo, vou repetir, eu vou corrigir. Eu só não te garanto, assim, aquelas que você entregar no prazo, na semana seguinte, estarão corrigidas. Né? Até a sexta-feira seguinte estarão corrigidas. Agora, aquelas que você entregar fora do prazo, eu não te garanto de entregar tempestivamente na semana seguinte. Pode ser que eu demore 2 semanas para entregar, mas com certeza eu vou entregar para você
conforme o espaço for abrindo aqui e a agenda for abrindo para a gente se programar para corrigi-las, tá bom? Então, se você perceber aqui, ó, informatividade. Quando você tá marcado aqui, ó, se eu fizer um xizinho aqui em informatividade, é porque ficou alguma coisa ali com um problema de compreensão da minha parte. E aí, você pode entrar lá na própria redação que você entregou. Vou fechar aqui. Você pode comentar também comigo, tá? Tem um campo lateral lá que só eu enxergo aqueles comentários. Inclusive, tem vários, vocês vão perceber, quem recebeu aí, tem vários comentários lá na lateral, tá? Deixa eu ver aqui uma... Vou pegar o terceiro, que aí ninguém entregou ainda. Aí hoje, ver atividade. É bom que aí não vou expor ninguém. Olha lá, tem lá a atividade para vocês, né? E aí, se eu entrar aqui, ó, acho que não vai dar para entrar, porque não tem nenhuma entregue. Enfim, aqui no campo lateral vai aparecer, quando vocês entregam, no campo lateral aparece uma guia de comentários. E aí esses comentários, vocês também podem inserir comentários de vocês ali, dizendo, professor, eu não entendi a tua correção nessa parte aqui. Por que teve problema de informatividade? Pode esclarecer? Aí eu falo, olha, lá na introdução você disse uma coisa que não é bem aquilo. Dá uma lida nesse texto aqui e adequa melhor a tua linguagem para você poder defender essa tua tese com mais propriedade, tá? Então, utilizem, gente, todas essas ferramentas online. Dá para você escrever dentro do ônibus, dá para você escrever no trabalho, pega o celular lá, escondidinho lá na hora do almoço, ou então, né, quando ninguém está olhando, e vai lá respondendo e revendo a tua redação corrigida, tá? A grande questão é não restar dúvidas da minha correção. Pode ser até que eu tenha errado na correção, então você vai lá, revisa e me pergunta caso você tenha alguma dúvida, tá? Bom, faltam 10 minutos ainda, eu vou fazer uma leitura com vocês de uma dessas redações, mas eu vou fazer uma leitura da redação, de uma boa redação, não dessas ruins, não. Vamos pegar aqui o banco de redações e vamos observar o que teria que ter para ser uma boa redação. Vou pegar de outro tema, né? Aqui tem agrotóxico, vamos ver, criptomoeda, ciência, vamos ver se a gente acha um tema que a gente já tenha falado. Mais importante, olha só quantos temas tem aqui, né? Muitos temas. Onda conservadora, epidemia, posse de armas, cantar hino nacional, redes sociais e manipulação política, jovens querem deixar o Brasil, direitos humanos, patrimônio histórico, Brasil paralisado, o que você precisa saber sobre os caminhoneiros, direito ao foro privilegiado, aqui, ó, violência e drogas. Esse é um tema que a gente acabou de abordar, né? A descriminalização das drogas. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, aproveitar esse tempinho. Acabei tão rápido, não era para falar um pouco mais de queísmo e repetição, mas não tem problema, a gente pega aqui. A proposta era o seguinte, ó, vamos pegar aqui. Essa é a proposta da banca da UOL, né? Banco de Redações, a banca é a UOL, os professores contratados pela editora Abril, pela UOL, que corrigem. Então, violência e drogas, o papel do usuário não é muito diferente do nosso tema de redação, né? Que era a descriminalização, você é a favor ou contra a descriminalização das drogas. Aí tem uma foto lá, né? Do segurança pública e tal. E aí o texto que vai disparar a questão da redação, né, a proposta. Devido à devido à explosão da violência, principalmente a relacionada ao tráfico de drogas, o Rio de Janeiro está sob intervenção na segurança pública. Isso foi em 2018, olha, março de 2018, ok? Com o exército nas ruas e um general no comando. Comando de quê? Não do Rio de Janeiro, gente. Comando da Segurança Pública do Rio de Janeiro, da pasta de Secretaria de Segurança Pública, tá?
atenção, a intervenção não foi no Estado todo, no Estado como sentido de governo estadual, foi só na pasta segurança pública, tá? Ninguém tirou o governador e botou um general no comando no lugar do governador, só colocou no lugar do secretário de segurança, né? A questão do comércio de drogas ilegais pode ser examinada sob diversos pontos de vista, social, econômico, político, de saúde pública, etc. Aqui ele já admite essa potencialidade de estudar o tema através do ângulo da saúde pública. No âmbito econômico, por exemplo, o tráfico está vinculado à célebre lei da oferta e da procura. Em função disso, há quem responsabilize os usuários de drogas pela violência disseminada pelos traficantes. No entanto, há quem os isente de culpa, atribuindo a violência ao tráfico, a proibição e a ilegalidade que, se fossem abolidos, eliminariam a criminalidade. Leia os textos que acompanham essa proposta de redação e, a partir disso, redija uma dissertação argumentativa expondo sua opinião. A violência do tráfico é consequência de uma política proibicionista, ou seja, que combate as drogas, ou a dependência dos consumidores que procuram os tóxicos e mantêm a contínua necessidade de oferta. Ou seja, quem é o responsável? A proibição ou os usuários? Aí vem lá um texto, quem matou ele, não vou ler esse texto, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, a culpa é da proibição, a gente já discutiu essas questões, na aula passada falamos bastante sobre essas questões da proibição, questões de saúde também. Aí ele tem aqui as regras para você escrever a sua redação, e aí eu vou pegar uma redação aqui que eles tenham corrigido como boa. Olha lá, as consequências da lei. 900, tirou 900, seria o equivalente a 9 na metodologia de avaliação da PM, da banca da PM de vocês, que provavelmente se manterá a mesma metodologia, Essa foi referente ao concurso passado, O que eu estou me referindo é o que aconteceu no concurso passado. Vamos lá, violência e drogas, o papel do usuário. Esse é o tema, tá, gente? Aí a redação corrigida tem como título as consequências da lei. Olha lá, todos os dias se veem, tá? Por que é se veem no lugar de se vê? Porque quando eu digo todos os dias, eu não estou falando de uma pessoa que vai ver apenas, Todas as pessoas veem nos noticiários, Todas as pessoas que acompanham os noticiários veem, então aqui não seria ver. A correção aqui, o erro está em branquinho, e a correção está em verdinho. Professor? Sim. No caso aí é sobre as drogas, eu sou obrigado toda a redação botar o texto meu também, até nas provas? Como assim? Teu texto em que sentido? No caso aí é sobre as drogas. Aí eu sou obrigado a botar o texto aí? O título do meu texto, no caso? O título. Olha, Isso. Depende da banca. Tem banca que exige título, tem banca que não. A maioria não exige, não é obrigatório. Mas quando entendi. Exigir, vai estar lá escrito no edital, tá? O texto tem que conter título, introdução, desenvolvimento e conclusão, tem que ser no modelo dissertativo argumentativo, Aí, se não tiver nada, é porque não é obrigatório o título, ok? Tá. Aqui ele colocou o título. E outra coisa, aqui como está na internet, a gente não dá para ver, mas esse título aqui, quando tiver na folha de redação de vocês, ele tem que ser centralizado, tá? Ele não pode ser no cantinho assim, igual o parágrafo, não. E aqui nem tem parágrafo, Aqui também não tem parágrafo. Esse modelo aqui de redação não é o que vocês vão seguir do ponto de vista da organização de espaçamento, tá? Ele não está espaçado da maneira correta. Ele não tem o parágrafo, tá? Ele está sem aquele espaçozinho do parágrafo que tem que ter no texto manuscrito e está sem a centralização. Tá? Esse aqui é só um exemplo de conteúdo. Okay? Mas aí, continuando aqui, pela lei da oferta, aliás, nos noticiários, casos ultrajantes. Então, aqui ele viu, o corretor da banca viu uma inconsistência. Casos ultrajantes era desnecessário ser escrito, então ele colocou como inconsistente. Ou seja, está incoerente, não precisava ter isso aqui. Todos os dias se veem nos noticiários casos de violência
ligada ao tráfico de drogas e as pessoas se sentem inclinadas a apontar culpados. Pela lei da oferta e demanda, a resposta é óbvia. A culpa é dos usuários. Exclamação. Embora essa afirmação faça sentido, ela não explica todo o contexto do tráfico e de sua proibição. Como também, ele não escreveu também, e aí a banca veio lá e adicionou esse também. Como também, quem realmente lucra com a ilegalidade desse comércio e como a desigualdade influencia para que ele escreveu este, né, o autor do texto, e a banca veio lá e corrigiu. Não é este, é esse fenômeno tome proporções tão grandes como tomou no Brasil. Aqui, gente, ao invés de este, é esse, porque ele já citou qual era o fenômeno lá em cima, tá? Isso aqui é um elemento de coesão. Este ou aquele, ele tem uma regrinha. Quando você utiliza o este, você está se referindo a algo que está posterior, tá? E quando você utiliza o esse, você está se referindo a algo que está anterior a esse vocábulo, ok? O que é que ele está se referindo quando ele utiliza o esse aqui? Esse fenômeno da desigualdade, né? Da violência e o comércio, ilegalidade e desigualdade. Né? Se você retornar aqui, ó, embora essa afirmação faça sentido, ela não explica todo o contexto do tráfico e da sua proibição, como também quem realmente lucra com a ilegalidade desse comércio e como a desigualdade influencia para que esse fenômeno, ou seja, o fenômeno do tráfico, né? Na verdade, ele está se referindo ao tráfico e proibição. Esse fenômeno tome proporções tão grandes como tomou no Brasil. Percebe aí que a introdução está bem elaborada, bem finalizada, no sentido de deixar claro a tese. Qual é a tese? A tese é de que existe um problema de desigualdade, né? E a ilegalidade, ela não é à toa, ok? Portanto, você precisa, a tese é essa, portanto, é preciso refletir sobre a influência que esse fenômeno tem, que o lucro, né? Quem é que lucra com a ilegalidade? Ele vai falar disso. Aqui está a tese dele. Já falamos de tese em outros momentos, vamos sempre falar de tese nas nossas aulas, tá? Aí vem o desenvolvimento dele. Com certeza, o usuário, ele escreveu com certeza, ele deve ter escrito a palavra certeza de maneira incorreta. Aí ele já colocou a correta aqui e acertou. Com certeza, o usuário tem sua parcela de culpa pela violência. Aqui, ó, ele já está até repetindo um vocábulo e a banca não se atentou para isso, ó, ele repetiu. Não. Aqui ele escreveu culpados, né? E aqui não tem culpa anteriormente não, né? Tem sim aqui, ó. A culpa é dos usuários. Então, parcela de culpa pela violência. Aí, ó, ele repetiu culpa. Não é bom repetir. Ele poderia substituir aqui, ó, parcela de responsabilidade pela violência, tá? A banca não corrigiu, mas eu corrigiria. Parcela de responsabilidade pela violência. Vamos ver se ele vai usar a palavra culpa em outros momentos, né? Afinal, é ele quem a financia. Se você estivesse escrevendo, daria vontade de escrever assim: é o usuário que paga por ela, né? Não dá vontade? Olha como é que o autor escreveu aqui. Afinal, é ele quem a financia. Ele trocou o que pelo pronome oblíquo. Nesse caso aqui, ó. Financia. Financia quem? Financia o tráfico de drogas. Financia a violência, né, na verdade. Mas não se deve, na verdade, não se devem ignorar os principais culpados. Aí ele tirou. O autor, o corretor, né, ele grifou em vermelho. Então, quando você grifa em vermelho, é porque é uma parte do texto que está desnecessariamente inserida ali. Então, a gente pode ler da seguinte forma: afinal, é ele quem a financia, mas não se devem ignorar, : a proibição, a desigualdade,
a falta de oportunidades, os governantes incompetentes e quem acha que o problema está só na favela e fecha os olhos para helicópteros cheios de cocaína. Então está fazendo uma referência aí a problemas de tráfico de drogas com grandes empresários, né? Empresários que são pegos e aí não são presos, né? Porque helicóptero não é o pobre, né, que vai estar usando um helicóptero, né? Com quilos e quilos de cocaína. Então ele está fazendo referência ao problema do tráfico de drogas empoderado, no poder, né? No poder econômico. E aí são vários os pontos que ele vai tocar ao longo da redação dele, porque ele colocou aqui a proibição, que é um problema, a desigualdade, um problema, a falta de oportunidades e a questão da falta de preparo dos governos não agirem em cima dessa questão, e a questão do poder econômico de determinadas pessoas e empresários influentes que estão atuando no tráfico de drogas. Aí você tem um panorama geral aí do que ele vai abordar a seguir. Deixa eu ver aqui o horário, só para não ficar muito tarde, são 8h04. É isso, gente. Olha só. Percebe aqui que essa redação, como está bem escrita, ela também quase não vem com palavras substituídas. Eu achei só uma aqui, que era para estar substituído, né, que é a questão da culpa. Não é bom ficar repetindo palavras, como eu já falei. Quanto mais substituições você fizer e o teu texto ficar coerente, melhor. E essa aula foi sobre esse assunto, a não repetição. Esse material vai estar disponível, tá, ao longo da semana para vocês darem uma olhada, para escreverem a próxima redação. Vou marcar a terceira redação para entrega na próxima segunda, né? Não sei se eu vou marcar, não, já está marcado aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Terceira redação, vamos ver que dia que está para entregar. Discussões. Se não tiver a próxima segunda, estará agora. Deixa eu ver aqui. Botei até 10 pontos lá, ao invés de 100, né, para a gente se adequar ao edital aí. Tem 2 textos, né, um a favor e um contra a descriminalização das drogas. E aí você seleciona mais um texto, não precisa ser 3 não, tá? Mais um desses textos aqui, você dá uma lida e se informar mais sobre o assunto, ou até mesmo uma fonte da sua preferência, não é obrigado. A data de entrega, 20 de julho, é isso mesmo. 20 de julho cai na próxima segunda, então você tem essa semana para fazer ainda a segunda redação, e aí pode fazer no final de semana essa terceira redação, tá, gente? Bom, ficamos por aqui. Um último recado. Perdão. Deixa eu voltar aqui na área de atividades. O Vitor já deve estar na área aí para pegar a turma, para entrar na sala de aula virtual. Votem vocês no tema da próxima aula, que vai ser o tema da nossa 4ª redação. Tá? O tema da terceira redação a gente já abordou, né, na sexta-feira, que é a descriminalização do uso de drogas, e aqui tem uma votação aberta lá. Não, essa daqui já se encerrou, deixa eu ver aqui. Qual o próximo tema? Essa daqui foi aberta hoje, no dia... não, hoje não. Foi aberta no sábado, dia 11. Isso mesmo. Bom, enfim. Só uma pessoa votou lá, então vocês entrem aí, tá, na área de redação e acessem lá, ver a pergunta. É uma pergunta, tá, com um símbolozinho de interrogação, e aí você vota lá, ó, tem um voto para violência no Brasil. Eu coloquei esses temas aqui, porque os temas que não receberam nenhum voto na última votação, eu deixei eles de lado e vou retomar eles bem mais lá para frente. Aí eu acabei incluindo naquela lista de temas nossos alguns outros temas que eu achei necessário, porque alunos chegaram a comentar, inclusive esse aqui que é bem controverso, né? A pena de morte no Brasil. Esse tema pode ser o tema, de repente, da pauta de vocês na prova, né? Pode ser o tema da redação de vocês na prova para a PM, visto que é um assunto
amplamente debatido, né? E parece que eu fui buscar mais informações. Eu não sei se foi a Andressa ou Caroline. Quem foi que falou isso aí? Que eu vou dizer que é o seguinte: mas a gente pode combater a superpopulação carcerária através da pena de morte. Aí eu falei, poxa, não sei se daria para fazer isso, tem que ver a quantidade de crimes cometidos. Só para finalizar, essa informação, eu fui ver, né, quantos eram a favor, qual era o percentual da população brasileira. E hoje já temos a maioria das pessoas no Brasil a favor da pena de morte. Mas aí eu também fui buscar informações de qual o percentual de presos nos Estados Unidos, que tem vários estados com essa lei da pena de morte, e eu percebi que é menos de 1%, então isso não serviria para combater a questão da superpopulação, tá? Não sei se foi uma das meninas, não sei quem foi, tá? Mas infelizmente não seria essa a forma de combater, porque é menos de 1% a quantidade de presos que é levada à cadeira elétrica, né, no caso, né? A execução por cadeira elétrica ou por envenenamento. Hoje em dia acho que é mais envenenamento. Tudo bem, gente? É isso. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrando, entreguem qualquer tema de redação que estiver em aberto, pendente para vocês, de acordo com o tempo de vocês, mas procurem entregar sempre aquele que está vigente no prazo, porque aí esse será corrigido no prazo. Tá bem, gente? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta lá na postagem do vídeo. E tchau, tchau. Fiquem com Deus até a sexta-feira, tá bem?